Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto crítico: violência. Até quando? Vocês devem estar acompanhando aí as notícias do aumento de casos de violência a síndicos, de agressões, dessas coisas. E a gente vai passar um pouco da nossa experiência de que isso não é agora que está acontecendo. A gente já sofre isso faz algum tempo e agora começou a ser mostrado. Eu acho que a gente é um assunto que é bastante interessante, que tem que ser falado mais abertamente. Vanessa, você quer começar? Olha, eu quero sim. O tema já é bem interessante. Você disse, violência, até quando? Até quando nós, síndicos, permitiremos as violências, as pequenas violências que vão acontecendo nas nossas gestões? Porque as violências, que são de várias formas, podem ser verbais, podem ser físicas, podem ser com perseguições, por meio de assédios. Elas já acontecem. E elas acontecem desde quando o síndico ele coloca o pezinho dele no condomínio quando ele é eleito. E elas começam de forma pequena. A agressão, a violência, ela começa pequena. E ela vai tomando corpo quando ela não é brecada, paralisada, suspensa. Até quando a gente vai permitir pequenas atitudes violentas quando os moradores, insatisfeitos, por exemplo, com alguma demanda, ou, por exemplo, porque a gente disse não quando ele efetivamente pede a isenção, por exemplo, de juros, multa, atualização do boleto do que ele pagou por atraso. O que é que nós temos a ver com o problema pessoal do morador por não ter pago o boleto na data? O que é que nós temos com isso? Nós somos praticamente obrigados a não permitir qualquer tipo de desconto. E por que que nós, dizendo simplesmente, olha, infelizmente nós não podemos, sob pena de nós termos que pagar essa diferença, por que que nós somos obrigados, ou por que que nós permitimos muitas vezes o morador gritar com a gente, xingar, esculachar, como se estivesse fazendo isso com um ente familiar? Por que que nós permitimos? Eu não permito. Então eu posso falar por mim. Que nem com o ente familiar deveria fazer, nem né? deveria, mas a gente sabe que dentro da família cada um faz aquilo que quiser. Entre quatro paredes, cada um faz como bem quiser, desde que seja depois denunciado, como enfim, como um acordo. Agora veja, por que que os síndicos permitem isso? Para se manter num cargo? Você falou, Carlos, num programa anterior, sobre a questão de princípios e valores. Até que ponto a gente tem amor próprio e sabe de verdade quais são os nossos princípios e valores? Qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite? Qual é o limite dos moradores também que são agredidos pelos próprios vizinhos, por exemplo, nas redes sociais? E não é só, quando a gente fala em agressão, não é só xingamento, não é agressão física, mas um dia desses veio uma... como se diz? Uma insinuação num grupo de conselho do tipo... como se a gente estivesse levando alguma vantagem. Na mesma hora eu respondi, eu falei, por favor, você pode ser clara no seu comentário? Eu gostaria que você fosse clara no seu comentário, porque se você quis dizer isso, isso e isso, eu não vou permitir. Já cortou na hora. Entendeu? E daí mudou a relação. Se posicionou. E eu falo isso da função do síndico, porque o que a gente tem previsto nos noticiários são formas gratuitas, não que a violência ela deva ser na mesma medida, né? Olho por olho, dente por dente, código de Hammurabi, nada disso. Mas de forma gratuita. O morador estava numa academia, o síndico parece que foi falar com ele, e ele foi lá, ele levou precisava uma tirar o saco de boxe por Mas algum motivo. uma coisa que acho importante, e que isso é até estatístico, não sou eu que acho, né? É estatístico, que a violência ela vai crescendo, né? Sim. Então assim, ela começa com uma agressão verbal, com um xingamento, depois assim, até chegar nas vias de fato, a pessoa, em tese, né, lógico, ela vai permitindo que aquela violência aconteça.
Então é por isso que a gente tem que se posicionar e tem que brecar. No primeiro sinal de agressão verbal ou agressão psicológica, que a gente sofre muito, principalmente com o WhatsApp, em assembleia, a gente é tentado o tempo inteiro, né? As pessoas gostam de denegrir a nossa imagem, de diminuir a nossa posição, de diminuir o nosso conhecimento. Você já falou isso algumas vezes, do tipo, você é a síndica, você parece que você é a secretária aqui do condomínio. Foi. Você já falou isso algumas vezes. Você não deve ter nem ensino médio para estar aqui. Então, assim, isso é uma forma de agressão, é uma forma de preconceito, né? Que também é uma agressão. Né? Então, se você corta na raiz, a chance dessa via de fato acontecer é menor. Agora, se você vai deixando essa escalada da violência, o limite é um soco, um tiro, ninguém sabe. Não existe limite. Na verdade, eu faço uma analogia com relação a educar uma criança. Se você permite pequenos atos de violência, sejam eles verbais ou físicos, significa que quando você é tolerante, você tem filhos, está educando seu filho. Se você permite que o seu filho faça pequenas infrações e você não corrige, a tendência é que isso vai crescendo, até que ele vai começar a cometer grandes infrações. Né? A mesma coisa morador. E isso tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo, tá? Seja condômino, sejam síndicos, sejam conselheiros. É inadmissível qualquer ato de violência, seja ele verbal ou físico. Físico, então, muito menos. Porteiros sofrem e não é só horrores. Isso, e era isso que eu ia comentar. E não é só contra síndicos, não. É contra síndicos, contra zeladores, gerentes prediais, porteiros, faxineiros, para qualquer pessoa que preste serviços ao condomínio. Isso é inadmissível. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou há 6 anos atuando nessa área. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma situação em que algum condômino quisesse ou tentasse me agredir fisicamente, até porque eu tenho tamanho ajuda, né? Nós temos um tamanho que ajuda bastante, né? Mas de qualquer forma, eu acho qualquer um que tentasse fazer qualquer tipo de agressão, inclusive verbal, como já aconteceu, eu tomei as devidas providências. Primeiro, se é uma agressão verbal, dependendo da agressão, você tem formas dentro da convenção que prevêem que você pode tomar as devidas, notificar, advertir, multar, enfim, você pode usar o próprio regulamento do condomínio. Se é alguma coisa física, para mim não tem como transigir com isso. É um boletim de ocorrência imediatamente, judicializar a questão, porque essa pessoa vai aprender ou pelo bem ou pelo amor mal, ou pela dor, de que ela não tem o direito de querer agredir quem quer que seja. Né? Esse caso que ficou famoso recentemente do síndico por conta lá do saco de areia na academia. De boxe. O saco de areia de boxe, né? O saco que o síndico tinha que tirar por conta que estava trincando, né, o gesso no teto. Isso porque ainda foram entre homens. Eu tive um caso que uma moradora alagou o elevador, porque ela deixou a roupa, o tanque fechado com panos de chão, e a água escorreu do apartamento e foi pro elevador. E eu tenho culpa que ela fez isso? Eu não tenho culpa nenhuma. Você não tem como controlar isso. Controlar isso. O morador chegou e disse: coloque o elevador para funcionar imediatamente, que senão eu vou socar a sua cara. Eu falei, o quê? Na hora, um cara gigante na minha frente, falando que ia socar a minha cara se eu não colocasse o elevador para funcionar, e parado em decorrência de um problema que foi uma unidade privativa que causou. Eu tive que acionar o segurança, chamar o segurança e expulsar o cara da minha sala. Esse, além de tudo, é covarde. Não é normal esse tipo de comportamento. Aí uma moradora chegou pra mim e falou assim: ué, querida, mas você aceitou ser síndica. Ser síndico é aceitar esse tipo de comportamento. Não é não. Não, meu bem. Não sei. Eu falei, olha, não sei em que mundo você vive. Noção, né? Não sei em que mundo a senhora vive, mas esse tipo de comportamento, nenhuma profissão, ninguém deve aceitar. Como se fosse... Achou natural. Como se você tivesse alguma vantagem em deixar o elevador parado para secar, porque é uma recomendação técnica, né? Aí outro morador do conselho:
Vanessa, é natural esse tipo de comportamento. Não, Você não tem que é. ver que ele tá nervoso. Porque, puxa, ele teve que entrar pela entrada a entrada social. Se você ficar Ele nervosa queria- e mandar ele pra aquele lugar, ele vai aceitar na boa? Exatamente. Aí eu falei, mas espera um pouquinho, não é natural esse tipo de comportamento. Não, dos outros é pior ainda, né? Justifica? Não, nada justifica. Até colocar pra vocês, eu uma vez, reunião de conselho, o morador tinha tomado na verdade, uma solicitação pra não fazer barulho, né? Eu tava na reunião de conselho e eu tinha que descer as escadas e sair pela saída de serviço do condomínio que fica desativada durante a noite. Funcionava até às 7 da noite, se eu não me engano. E eu cheguei ao lado do meu carro, tinha uma pessoa me esperando. Não acredito. E essa pessoa, eu quero conversar com você. Eu falei, não é o horário. Eram quase 10 da noite. Não é o horário correto, venha dentro do horário comercial ou agende um horário em que nós conversaremos. Não me deixava fechar a porta do carro para ir embora. E na minha cabeça, aquilo vinha... Eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu dou um chute no peito dele para ele sair e fechar a porta, ou... No final das contas, eu acabei conseguindo fechar a porta do carro. Ele bateu eu sozinha. Ele bateu. E o que ele queria? Ele queria me dizer que a vizinha de baixo era uma maluca, que perseguia ele. Não, né? e assim, mas aí eu vou dizer, o meu conselho lá era um conselho muito chato. Muito chato. Mas depois que eles ficaram sabendo do que aconteceu, eles tiveram uma atitude que não foi nada parecida com o que você teve. Foi na hora, no dia seguinte, que o presidente do conselho me ligou e me falou assim, você avise antes de chegar, porque desde a hora que você chegar até a hora que você for embora, vai ter alguém do seu lado. É porque não é natural isso. Não, gente, mas porque ele não... E você, por favor, mande uma multa, porque ele te desrespeitou e te agrediu. Eu volto Não a é normal esse repetir tipo de comportamento. o que eu coloquei no início. Quanto mais você como síndico transigir, e volto a falar, não é só em relação a nós, a qualquer funcionário do qualquer prédio. qualquer ser Se humano. você transigir em permitir pequenos atos de violência, é só questão de tempo para se transformarem em atos maiores. Então, tome as providências Corta na hora. imediatamente. Tem que dar respaldo. A gente já falou isso em alguns outros programas. Você tem que dar respaldo à sua equipe. Sim. Respaldo ao zelador, respaldo ao porteiro, para o porteiro ter ciência de que ele pode fazer o trabalho dele e que se alguém for reclamar, ele não vai ser demitido porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Eu falei uma vez, não sei se foi nesse programa, mas um dos meus zeladores trabalha comigo até hoje. O morador disse, olha, eu quero receber o meu sofá após o horário do regulamento interno. E aí o meu funcionário, não, você não vai poder, porque efetivamente esse horário, primeiro que eu já nem estou no condomínio, e segundo que não é permitido, e os moradores aqui chiam bastante qualquer situação que fuja às regras. Ele pegou, abriu assim o casaco, mostrou a arma e disse, você não tá entendendo, o sofá vai subir. E aí o zelador na hora falou, olha, é o seguinte, o senhor, mais uma vez mostrar essa arma, eu vou chamar a polícia, e o cara policial, vou falar com a corregedoria, vou falar com a nossa síndica, que é advogada, inclusive, e ela ainda vai resolver essa situação. O senhor não me mostre a sua arma aqui, porque aqui dentro eu sou o zelador e o senhor é o morador. E morador também não pode mostrar a arma pra mim, porque ninguém vai me intimidar. Eu sou homem, cara, falou pra ele. E como é que eu o morador... sou homem, e aqui não vou permitir esse ato de criancice, não. Nossa, Aí foi ele firme, foi ele tá há anos com isso. Meu zelador que tá há anos comigo. Saiu e falou, desculpe, depois a gente conversa. Saiu. Na mesma hora eu falei, vamos já mandar as considerações por escrito, feitos já até pelo advogado, porque a conduta dele é completamente inadmissível. E não dá pra seguir esse tipo de situação. Imagine se cada morador que, por exemplo, ande armado, ficar mostrando a arma, ou um homem grande, mostrar os seus músculos para alguém como nós, que não temos muita defesa, pensem eles que não, porque tem caneta Bic, para algumas situações. Mas pensa, como é que você vai conseguir trabalhar num ambiente completamente insalubre, violento, com Isso pessoas... que eu ainda consegui ter inteligência emocional, porque se fosse numa outra situação... Se eu não estivesse trabalhando, eu teria dado no peito do cara. Eu parto do seguinte princípio. Você não no sabe caso quem é a específico pessoa. dos dois casos que vocês relataram,
além de tudo, esses dois moradores são covardes. Super. Porque acho pouquíssimo provável que tomariam esse tipo de atitude se fosse, por exemplo, um Rogério que tem 1,90 m de altura ou eu com 1,86 m. A gente não é pequenininho. Então, eu acho que nessa hora o tamanho faz uma diferença. Faz uma diferença. Por isso que eu digo, além de tudo, são covardes. Porque se tentam crescer, tentam ser os machões diante de uma mulher. Mas mesmo não sendo o caso, mesmo que fosse uma mulher com outra mulher, não importa. Não pode. Violência não é permitido. Ninguém tem o direito, absolutamente ninguém tem o direito de querer resolver o problema na porrada. Ponto. E outra, gente, tá com problema, vai se tratar. As pessoas estão doentes. Remédio, né? As pessoas estão doentes. Tem um problema, vai se tratar. O que não dá é para que nós sejamos salvadores da pátria e sacos de pancada. E nem os catalisadores dessa energia, né? É muito ruim, é muito ruim. As pessoas, quando resolvem vir no condomínio, elas têm a casa delas, o apartamento delas, e tem que entender que da porta pra fora, elas têm que respeitar todos igualmente. Não tem essa história, eu pago o condomínio, você tem que estar aí pra isso. Que gente sem vergonha, que gente nojenta. Como diz meu funcionário, é lixo humano. E aí falam assim, nossa, mas você é muito reativa. Nossa, mas você é muito brava. Pelo amor de Deus, o dia que eu tiver que me calar contra esse tipo de atitude violenta, agressiva, desumana, eu prefiro estar morta. Aí realmente pode aparecer um morador e dar um tiro na minha cabeça, que eu verdadeiramente eu prefiro estar morta. Eu não posso, eu entendo que ninguém deve se calar para esses tipos de violência que começam pequenininho na escalada da violência e chegam à fatalidade. A gente está falando só de... Quando a gente fala em agressões físicas, ainda é o menor dos problemas. E quando eles ceifam a vida de um pai de família, de uma mãe de família... Vocês acham normal isso? Não é normal isso. É anormal, é bizarro, é nojento, é desumano. E aí nós, síndicos, temos que lidar com isso. Pera um pouquinho. Por mais que nós tenhamos inteligência emocional, nós também somos humanos. Nós também somos pessoas de bem. Nós também temos as nossas famílias e os nossos problemas. E a gente não sai dentro dos condomínios desferindo como uma metralhadora giratória os nossos problemas para ninguém. Então as pessoas têm que começar a parar, pensar e ter um pouco mais de humanidade. Não dá para aceitar. Não é normal. Eu vejo gente falando assim, mas veja, ele tava nervoso. Porra, então o cara vai, mata um pai de família, mata uma mãe de família, e aí depois ele alega que tava nervoso. Mas vai se tratar, cacete. Mas isso tem muito a ver com o egoísmo e a individualidade, né? Que estão imperando hoje em dia, né? A pessoa é uma coisa muito engraçada, muito curiosa, né? Porque essa mesma pessoa... ela olha para fora e ela critica o outro que age dessa forma. Por exemplo, a guerra que está acontecendo agora, ele olha e fala, nossa, mas não é possível, como que o ser humano vai entrar em guerra, é capaz de entrar... É a mesma coisa, em outro cenário, né? Em outra escala, é a mesma coisa. A guerra, ela tá ali no condomínio, nós estamos enfrentando guerras, existem grupos de oposição, grupos de situação, e aí os conselheiros, eles querem que você também tome partido de qual posição que eles estão, e aí você tem que falar, olha, nós somos síndicos de todos, mas nós não abrimos mão dos nossos princípios e valores. Não é porque vocês contrataram a mim como síndica que eu tenho que me calar a esse tipo de violência. Eu recebi uma senhora recentemente, ela estava reclamando do vizinho de cima por arrastar móveis e pisadas pesadas. Vejam, o cara pisa pesado e cadeiras arrastando. O problema era entre eles. Ela veio conversar comigo e disse, por que você não tem empatia pelo meu problema? Por que eu não durmo? Você não deixou o funcionário entrar no meu apartamento para ele ouvir as pisadas. O funcionário disse, ela era completamente descompensada, descontrolada. Eu não vou entrar no apartamento da mulher porque o meu problema, a gente tem que resolver as questões da porta para fora. Dona Vanessa, a gente não ouviu nada. Aí ela disse que ele era um incompetente porque ele não ouvia o barulho que ela ouvia. Aí depois eu descobri que ela ouvia vozes.
E aí vem o conselho e fala assim, a síndica não tem empatia, coitadinha. Ela tem que resolver o problema dela, ela não tá dormindo. Só que ninguém mais tá ouvindo os barulhos, ninguém mais... E a história do vou processar o condomínio? Sempre. Falou, vou processar o condomínio. Processa. Fique à vontade. E aí, quando você fala fique à vontade, sabe o que eles falam pra você? Você é reativo. Arrogante. Você é arrogante. Você não tem trato com as pessoas. Mas o que mais me incomoda não é quando a pessoa fala vou processar o condomínio. É quando os moradores ficam, ai, ele vai processar o condomínio. E daí ele tá errado. Direito de petição socorre a todos. Entendeu? Ele tá errado. Agora você vai fazer o que ele quer só pra ele não processar o condomínio. Outro dia o condomínio falou pra mim assim, nós vamos resolver isso na justiça, que eu tenho bons advogados. Eu falei, o condomínio também tem. Então... Aí você é arrogante porque você deu resposta. Eles querem, sabe o que? Um calado, um mudo. Um ponto que eu também me lembrei agora, não sei se vocês vão se recordar, deve ter acontecido há uns 2, 3 anos. Em algum momento eu vi essa notícia, não estou conseguindo lembrar exatamente os detalhes, mas a situação inversa também é verdadeira, tá, gente? Da mesma forma que a gente está falando aqui de violência contra os gestores e funcionários de condomínio, pode acontecer o inverso. Eu lembro que alguns anos atrás eu vi alguma notícia no sentido de que o síndico, que era morador de um prédio, acabou atirando num outro morador porque eles tinham um problema pessoal entre eles. E por que eu estou lembrando disso? Porque hoje em dia, né, ter uma arma já não é tão difícil quanto era alguns anos atrás. Quem garante para você de que o cara que vem fazer uma ameaça física, ou esse valentão aí que apareceu no vídeo, né, de agredir o síndico porque ele estava fazendo algo pela coletividade, quem garante que ele não tem uma arma? Não tem uma arma e não vai querer depois resolver o problema de outra forma. Mas às vezes não é nem a arma. Agora foi na final da Libertadores que 2 pessoas discutiram num condomínio no interior aqui de São Paulo. O síndico empurrou, o cara bateu a cabeça na guia e morreu. Então, mas de novo, oi? Qualquer tipo de violência, seja ele qual for, e por menor que seja, tem que ser coibido imediatamente, porque senão a coisa vai escalar e vai chegar no momento em que vai para as vias de fato. Então, uma coisa que as pessoas têm que lembrar é que hoje em dia não é tão difícil comprar uma arma, inclusive uma arma legalizada. Qualquer um que se sinta agredido ou humilhado num sentido desse pode, de repente, querer levar as coisas para as vias de fato, né? Como esse episódio do valentão lá que deu um soco no síndico, porque o síndico estava precisando fazer uma ação que iria beneficiar a coletividade. Enfim, eu estou colocando isso porque, de novo, todo e qualquer tipo de violência, seja ele de menor porte, de médio porte, tem que ser coibido. Eu sei que é difícil para quem muitas das vezes as pessoas não têm a firmeza necessária para lidar com isso, mas se você não tiver essa firmeza, tenha certeza que a coisa vai escalar e ela vai aumentar gradativamente. É questão de tempo. Tem que ter corte, não pode. É isso. O ponto é justamente esse. Procura ajuda, se informa como é que você pode fazer isso, mas o importante é que não deixe barato. Acho que essa é a mensagem. Sim. Gente, está acabando o nosso programa. Obrigado por vocês terem ficado até aqui conosco. Procura a gente no Spotify, a gente está por lá agora. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder ou fazer um programa com o assunto que você sugeriu. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.